do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem acompanhando as nossas aulas, porque estão muito interessantes. Para iniciarmos a nossa aula, vamos fechar os olhos e fazermos uma oração. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos estudos. Peço a Ti que em todos os momentos e em cada decisão, nós possamos antes pedir a Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Então, vamos recordar um pouquinho da aula passada, do tema que foi tratado. A lição de número 3 se tratou de um personagem que se chamava Acã. Este personagem, ele cometeu sérios pecados contra Deus e por isso acarretou ou trouxe para a vida desse personagem Acã sérias consequências. Vamos dar continuidade então à nossa revista lá na lição de número 4, vamos abri-la, cujo título é Josué e os Gibeonitas, e também nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto bíblico, que está lá em Josué, no comecinho da Bíblia, no capítulo 9, que se chama O Estratagema dos Gibeonitas. Depois a gente vai ler em casa o capítulo 9 todo, bem como o capítulo 10, dos versículos de número 1 a 14, cujo título é Gibeão, sitiada por 5 reis. Bom, a nossa história de hoje vai tratar de um povo que tentou enganar Josué e o povo de Israel. Eles disseram, os gibeonitas, que vieram de uma cidade, de um lugar muito distante. Para quê? Para poderem fazer aliança com o povo de Israel. Eles usaram de uma estratégia, eles usaram de disfarces, de mentiras para poderem fazer uma amizade, uma aliança, um acordo de paz com o povo de Israel. Tá bom? Vamos acompanhar a nossa lição porque está muito interessante. Oi, crianças! E aí, como vocês estão? Vocês estão me reconhecendo? É a tia Priscila mesmo. E eu estou hoje vestida desta forma para que vocês possam entender e compreender um pouquinho mais a lição de hoje, que se trata dos gibeonitas, de como eles usaram de disfarces, de uma estratagema, de uma estratégia para enganar o povo de Israel, para que eles pudessem conseguir o que eles queriam e também porque eles estavam com medo. Então, fiquem ligadinhos aí porque nós vamos para a nossa história. Estava indo tudo muito bem para o povo de Israel, porque eles estavam conquistando muitas vitórias e a última vitória conquistada foi na cidade de Ai. Mas, de repente, chegaram alguns homens diante de Josué e disseram: nós estamos chegando de um país, Josué, muito distante, e nós queremos fazer com vocês um acordo de paz. Daí,
os líderes de Israel e Josué olharam assim meio que desconfiados e perguntaram se eles realmente moravam em um país distante e se realmente eles poderiam fazer aquele acordo de paz. Perguntaram de novo de onde eles vinham, de onde eles eram. Tais homens então responderam: nós viemos de uma terra muito distante. Olhem aqui o que nós trouxemos para vocês verem. O nosso pão já está totalmente embolorado. E olhem também o nosso vinho como está. Olha as nossas vestes que já estão gastas, já estão velhas. As nossas sandálias estão velhas de tanto nós usarmos. Nós realmente viemos de um lugar muito distante. Nós ouvimos também dizer que vocês servem um Deus maravilhoso. Josué e o povo de Israel, então, finalmente acreditaram naqueles homens e fizeram com eles um acordo de paz. Mas 3 dias depois, Josué logo descobriu que tudo não se passava de uma grande farsa, tanto com os pães, como com os vinhos, como quanto as roupas. Aqueles homens, eles não vieram não de um lugar distante. Josué descobriu que eles moravam em um lugar bem pertinho, chamado Gibeão, o lugar. E por que será que o povo de Israel foi enganado pelos heveus? Os heveus eram os povos que moravam em Gibeão, ou gibeonitas. Por que será então que eles enganaram o povo de Israel? Porque eles queriam fazer o acordo de paz, né? E por que será que o povo de Israel e Josué e os líderes, eles foram tão bem enganados? Porque o povo de Israel e Josué e os líderes, eles não pediram direção de Deus. Porque nós sabemos que diante das decisões que nós temos que tomar em nossas vidas, toda e qualquer decisão, ela só pode ser correta quando Deus nos der a direção. Por isso que a gente tem sempre que orar antes de qualquer decisão. Bom, então talvez essa história poderia ter sido diferente. Se o povo de Israel ele tivesse orado pedindo conselho a Deus, pedindo a direção e sabedoria a Deus, eles não teriam sido enganados, não. Mas Josué, ele não quis deixar barato. Ele chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram? Os gibeonitas então responderam para Josué: nós fizemos isso porque nós estávamos com medo e porque nós sabíamos que se vocês tivessem o conhecimento que nós morávamos em uma terra perto de vocês e houvesse uma guerra, certamente nós perderíamos e vocês venceriam, porque vocês estavam um povo muito poderoso. Josué e o povo, por ter feito o acordo de paz com os gibeonitas, eles não poderiam mais desfazer esta aliança. O que eles fizeram e o que os gibeonitas tiveram como consequência desta mentira, desta farsa, é que o povo de Israel impôs a eles que eles fossem escravos, que eles fossem rachadores de lenha e carregadores de água na casa do Senhor. Então,
diante do acordo de paz que já tinha sido feito entre eles não poderiam se vingar de outra forma, mas eles foram então escravos neste sentido do povo de Israel. Depois de um tempo, quando houve uma história em que 5 reis de 5 cidades ao redor ficaram sabendo que houve uma aliança entre o povo de Israel e os gibeonitas, esses 5 reis resolveram atacar os gibeonitas. E vocês sabem o que aconteceu? Como os gibeonitas, como eles pediram socorro? Para quem eles pediram socorro? Imaginem, foi para Josué e o povo de Israel. E o que vocês acham que Josué fez? Josué e todo o exército do povo de Israel foi sim prestar auxílio e socorro para os gibeonitas, haja vista eles terem uma aliança ou um acordo de paz. Josué então foi prestar auxílio, prestar ajuda, pediu direção para Deus e desta forma eles ajudaram os gibeonitas, afinal eles tinham que manter aquele acordo de paz. Naquele dia foi tão diferente, foi como assim se o sol e a lua tivessem parado para que o povo de Israel pudesse ajudar os gibeonitas e derrotar os inimigos. Mas nós sabemos que a vitória do povo de Israel diante daqueles inimigos só foi possível porque o Senhor dos Exércitos pelejava por eles. Vamos então ouvir o versículo da nossa aula, que está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Vamos então para o final da nossa aula. Vimos que o povo de Israel, eles estavam conquistando muitas vitórias. Dentre as vitórias mais recentes, eles conquistaram a cidade de Ai e a cidade de Jericó. Por o povo de Israel estar muito forte, seu exército estar muito forte, porque Deus era com eles, surgiu o povo heveu, moradores da cidade de Gibeão, os gibeonitas, que entraram na nossa história e se disfarçaram de viajantes para falarem com Josué e mentirem que vieram de uma terra muito distante. Josué e o povo de Israel, então, não pediram a direção do Senhor, o conselho do Senhor, e fizeram, então, um acordo de paz, uma aliança de paz. Só depois, então, que o povo de Israel descobriu que se tratava de uma farsa, de um engano, e eles foram enganados. Mas por eles terem feito esta aliança de paz, eles não guerreavam. E foi então que quando os gibeonitas foram atacados por 5 reis das cidades em derredor, eles logo foram pedir socorro a quem? Ao povo de Israel. E o exército do povo de Israel foi então ajudá-los. O exército do povo de Israel então ganhou esta batalha contra os inimigos. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é quem batalhava por eles. Então, com a nossa aula, nós devemos aprender a não cometermos ou não repetirmos 2 erros principais. E são eles: nós não devemos
mentir e nós não devemos deixar de pedir a direção de Deus. Então, a mentira cometida pelos gibeonitas com relação ao povo de Israel fica de exemplo para nós que nós não devemos mentir nunca, jamais, em nenhuma situação. E outro erro que nós também aprendemos quando a gente não pede a direção, quando a gente não pede o conselho do Senhor para as nossas decisões. Lembrando sempre que a gente sempre deve então pedir a direção do nosso Deus para toda e qualquer situação das nossas vidas. Um exemplo disso é quando alguém estranho vier até vocês e fazer um convite, como por exemplo dar uma volta em algum lugar em que vocês irão e assim mentirem para os pais, deixando de avisá-los ou qualquer coisa neste sentido. Então, nós não devemos fazer como Josué, que por impulso tomou uma decisão. Antes, nós devemos consultar, orar e pedir a direção de Deus para ver o que nós devemos fazer e sempre também depois contar para os nossos pais o que aconteceu. Então, tomem cuidado, porque as aparências elas enganam e nós não devemos confiar em qualquer pessoa. Vamos sempre pedir a direção do nosso Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima!